Olá, meu nome é João Carlos Sanches e sou professor aqui na Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate. Estou aqui passando hoje para a gente conversar sobre o modelo que está sendo adotado de planejamento urbano e sobre as mudanças climáticas, então, que a gente observa, usando como exemplo aqui os nossos estudos em Mato Grosso, em especial na cidade de Sinop, norte do estado, né? Capital do agronegócio aqui na fronteira agrícola e que vem passando algumas décadas de um crescimento da cidade extremamente acelerado e que a gente começa a observar então alterações significativas nesse contexto. A gente vai estar fazendo essa discussão e vendo como que o planejamento urbano pode e deve contribuir para mitigação desses efeitos nocivos. Nós temos então é uma cidade que foi inicialmente planejada, projetada, uma colonização particular, que teria até 150 mil habitantes, mas de previsão inicial com 75 mil, hoje já supera os 200 mil habitantes naquele perímetro inicial ali, então, cerca de 22 quilômetros quadrados, hoje já chega, né, a mais ou próximo a 80 quilômetros quadrados. Então, um espalhamento urbano bastante significativo nesses menos de 50 anos de fundação da cidade, lá na década de 70. O que nós temos no slide, aí no mapa da direita, são esses loteamentos, então, que continuam se espalhando, né? A gente fez essa análise até o ano 2020, mas até 2024, essa tendência da abertura de novas áreas urbanas, principalmente loteamentos, condomínios horizontais fechados, se espalhando aí praticamente em todas as direções, em relação ao centro da cidade. Então, a gente observou lá no ano 2000 cerca de 2.000 hectares, né, de área urbanizada, de mancha urbana, e isso no ano de 2020 né, aproximando aí dos 7.000 hectares, quer dizer, um crescimento vertiginoso, um crescimento quase linear, como vocês podem ver aí no gráfico, né? E com uma população que também cresce, obviamente, mas um ritmo muito menos acelerado, conforme pode ser visto aí no gráfico da direita, em pouco mais, né, o próximo de 70 mil habitantes, quase dobrando em 20 anos, chegando ali em perto de 130 mil habitantes, mas com o censo de 2022, divulgado agora em 2024, nós sabemos que essa população está em torno de 200 mil habitantes, é um crescimento, então, bastante acelerado também da população, mas numa taxa bem menor. Resulta nesse gráfico, então, da densidade populacional, né, numa tendência de queda, em vez da cidade estar crescendo de forma compacta, de forma adensada, né, no adensamento buscando áreas mais apropriadas para isso, o que nós vemos é uma tendência de diminuição dessa densidade populacional, que era em torno aí um pouco maior do que 30 habitantes por hectare, e hoje está abaixo de 20 habitantes por hectare, ou seja, uma densidade baixíssima, né? E que inviabiliza, inclusive, investimentos, públicos em infraestrutura para chegar para toda a cidade, urbanos, né? Então, isso, claro, essa cidade espalhada, ela tem efeitos principalmente aí na necessidade, na dependência do automóvel de transporte de população, a mais carente, dependente da motocicleta, mas de qualquer forma vocês veem que em pouco menos de 20 anos a frota passa de 37 mil veículos
para mais de 120 mil veículos, se aproximando em 2024 a um veículo por habitante, ou seja, próximo também dos 200 mil veículos automotores entre carro, moto, caminhão, né, emplacados na cidade de Sinop, né? Tudo isso leva a sérias consequências, vai estar conversando também mais para frente. A situação da cidade, então, em vermelho a rodovia BR-163, ali em laranja o traçado original que a gente conversou, e esse entorno todo já desmatado, ali à esquerda o rio Telespires, que também nas últimas décadas também foi represado, uma série de alterações também no entorno. Que nós temos então uma estação meteorológica para tomar dados então dentro da cidade, próximo ao centro da cidade, instalada no campus da Unemate, e a estação da Embrapa e do INMET automáticas, né, para nos apoiar e nos trazer informações do meio rural, né, para a gente poder fazer essa comparação de como que a cidade, esse núcleo urbano está alterando o clima local. Então a gente tem aqui à direita uma evolução de 96 a 2011 com imagens de Landsat, ficando claro aí essa mudança do uso do solo no entorno, um desmatamento bastante acelerado nas últimas décadas. E hoje se estabiliza esse desmatamento, mas porque praticamente não há mais áreas a serem abertas. O restante, principalmente, são áreas de reserva ao longo do rio Telespires. E essas áreas, sabidamente, para dar vazão aí ao plantio de soja e milho, em especial, né? Então, vejam que essa monocultura, essas duas monoculturas aí, acabam tomando esse espaço e, de forma acelerada, mudam todo. E a gente vê, então, aqui um recorte de um ano, né, entre 2013 e 2014, comparando os dados da estação da Embrapa Rural com a estação da Unemate, né, no centro ali, como a gente viu. E você já vê que o primeiro dado, à esquerda, na figura 9 aí, com a velocidade do vento, né, no ano todo aí, uma média do ano, no meio rural, chegando aí próximo a 1,7 metros por segundo de média anual, mas no meio urbano isso apenas 0,7, 0,75, menos da metade da média do meio rural, o que implica em consequências, né, significativas, como, né, a extração de poluentes, né, a extração de material particulado, né, da poluição, e também a contribuição que esse vento na época da chuva pode dar ao conforto ambiental dos habitantes. Do lado direito, a gente vê a temperatura média do ar e a gente observa que também durante, se pegar todo o ano, né, em uma média, a média de 25 graus na estação rural da Embrapa e 1 grau a mais na média anual na Unemate. Mas reparem que no mês de agosto de 2014, que é o mês mais quente do ano, a gente já tem uma média um pouco acima de 26 graus no meio rural, enquanto na cidade 2 graus a mais, um pouco acima de 28 graus. Então, somem as alterações de 1,5 grau nessa última década já foi registrado de aquecimento global, com mais essa mudança local aí no clima, né, no mesoclima aí de mais 2 graus e por aí vai. Uma região já bastante quente, né? Então, complexidade. A umidade relativa não tem tanta alteração, principalmente pelo gráfico de precipitação à direita. O que se observa é um aumento da precipitação, não ao longo do tempo, mas uma diferença de precipitação registrada na cidade em relação ao meio rural, né? Tempestades, né? Eventos extremos de tempestades com raio, com grande volume de chuva acontecendo na cidade exatamente por esse aumento de calor, maior evaporação da água
Então, a cidade vem passando cada ano por mais alagamentos na estação chuvosa, né? O centro ficando todo alagado durante vários eventos, enfim, cada vez mais frequentes. Para a gente ter uma análise então mais completa e chegar a uma ferramenta de planejamento, nós estabelecemos aí uma metodologia, né, uma forma de aproximação, de criação de um mapa de climático, né, para dar suporte a essas discussões de planejamento, partindo então aí de uma caracterização da cidade, uso do solo, vegetação, hidrologia, infraestrutura, topografia, né, densidade populacional, gerando um mapa das estruturas urbanas capazes de ter alteração climática muito próximo do estudo do trabalho do professor Oak com relação às zonas climáticas urbanas. Depois a gente, com o transecto móvel, nós percorremos a cidade procurando informações de temperatura e umidade relativa do ar, né, observando mudanças climáticas, né. Com a sobreposição desses mapas, a gente consegue então ter um panorama de onde estão as principais alterações climáticas, de que ordem são. Então, o primeiro mapa que a gente gera é exatamente esse aqui. Vejam que na região mais escura são as áreas então mais propensas a terem essas alterações climáticas e configuram ali a região central de maior trânsito de veículos, de concentração, né, de equipamentos de ar-condicionado, de circulação de pessoas, além de ser a área mais adensada do ponto de vista construtivo e impermeabilizada, principalmente com asfalto, né. Lá na outra ponta, a gente vê as poucas áreas de preservação permanente, principalmente ao longo dos córregos, né, que chegam até a cidade, mostrando que essas então seriam ali onde haveria mínima ou não haveria alterações climáticas, pelo contrário, seriam áreas de produção de um ar mais fresco e úmido, né? No transecto, então, a partir daquele mapa de estruturas urbanas, a gente consegue posicionar pontos para poder monitorar cada uma daquelas regiões que foram definidas anteriormente, e a gente então definiu 16 pontos, fazendo esse percurso com o veículo automotor no máximo a 40 quilômetros por hora, e esse percurso não podendo ultrapassar aí 1 hora, com a estação fixa que está apontada ali no Onemate, como forma de corrigir esses dados, né? Colocando na mesma base temporal. E aí a gente consegue gerar, né, usando informações de umidade relativa do ar e temperatura do ar, esse mapa à direita, que mostra aí em vermelho mais escuro as áreas de maior alteração climática, né, mais aquecidas, mais secas, né? É claro que essa pesquisa é desenvolvida durante a estação seca e chuvosa, todos esses dados são sobrepostos para que a gente possa gerar esse mapa. E em amarelo ali as regiões que já aparecem, né, em laranja e amarelo, já com algumas alterações climáticas, algumas mais e outras menos significantes, mas de qualquer forma mostrando a tendência de que espalha essas zonas de maior alteração na direção sudoeste, aliás, sudeste da cidade, já que os ventos predominantes, principalmente na época da chuva, são de norte e noroeste, vindos da Amazônia, e levam aí esse calor gerado na região central para outras regiões, inclusive da cidade, né? Espalhando essa. Na junção desses dois mapas que eu, né, mostrei, então a gente tem esse mapa da direita, né, mais à direita, que é a sobreposição desses dois e a gente consegue então ter uma configuração mais detalhada, né, de onde seriam então as áreas a serem preservadas, né, as áreas a serem reflorestadas, e as áreas que a gente precisa em vermelho ter aí intervenções, principalmente com relação à redução de veículos, ao aumento da superfície permeável de vegetação, concentradas então aí na região central, como a gente já viu. Nesse mapa a gente pode então
Claro, agora obedecendo às configurações de quadras, né, a morfologia da cidade, estabelecer zonas urbanas com diretrizes específicas, com parâmetros específicos a serem obedecidos, né, numa atividade de planejamento urbano e que mostram aí em vermelho as áreas que a restrição, né, a verticalização deve acontecer, né, a abertura de novas áreas verdes deve ocorrer, a limitação do acesso de veículos automotores, é uma reconfiguração urgente. Por outro lado, vejam que lá no número 6, então no verde mais escuro, áreas a serem não só preservadas, como reflorestadas, né? A partir, claro, do enxugamento do perímetro urbano atual, para que a cidade evite de se espalhar para essas áreas que ainda contam com alguma vegetação e aumentar, inclusive, a vegetação ali de forma a criar um cinturão, né, verde para proteger dos ventos secos e quentes da estação seca, mas também de produção de ar fresco e úmido, né, possibilitando que esse ar fresco e úmido chegue até o centro da cidade, né, o que não acontece hoje, e toda essa porção, então, noroeste da cidade, a ter esse cuidado com a verticalização, evitar a verticalização, não promover essa verticalização nessas regiões. Então, vejam que a gente consegue chegar a alguns instrumentos, né, dentro da política urbana nacional que podem dar conta, né, num debate dentro desses problemas que foram identificados e que são ilustrados nesse mapa que a gente viu anteriormente, né? Esse mapa climático urbano de diretrizes e planejamento. Primeiro, então, dentro das bases da política nacional, né, urbana e o plano diretor municipal, que foi recentemente reformulado depois aí de vários anos. O plano anterior era de 2006, só em 2024 ele foi revisto, mas com poucas considerações aí, poucas alterações relacionadas a esse tema que nós estamos trabalhando e pouco considerando esse produto que vocês acabaram de ver, né, que poderia ser um instrumento para esse debate, né? Principalmente aí em diretrizes voltadas à mobilidade urbana sustentável, né? À permeabilidade do solo, ao aumento das áreas verdes urbanas no entorno, à preservação dessas áreas verdes, né? O acréscimo delas, todo esse debate, então, de adensar um lugar certo e de ter esse controle, né, de expansão que não acontece, né, num perímetro urbano, como a gente vai ver então no ordenamento do território, tanto o macrozoneamento como o zoneamento urbano, como o perímetro urbano, deveriam considerar essas questões que foram mostradas, o enxugamento do perímetro urbano para evitar que a cidade continue se espalhando, né? A partir da criação de zonas de um zoneamento do entorno da cidade, então, também, que permita que as áreas de preservação sejam consideradas e que as áreas de plantio de soja e de milho se afastem, então, dessas proximidades, né? Que tenhamos outras atividades rurais que não essas que desmatam a quase totalidade da propriedade. Então, tudo isso poderia ser pensado no macrozoneamento, né? O controle da expansão urbana, então, está nessa discussão, né, a partir desse enxugamento do perímetro urbano, já bastante dilatado, já com vários bairros novos, loteamentos e condomínios muito vazios, com vários vazios urbanos a serem ocupados. Então, de uma limitação de novos parcelamentos do solo urbano, para que haja tempo, inclusive haja uma mudança de paradigma na necessidade por ter esse espalhamento da utilização do automóvel. Como vocês viram, chegando a um automóvel por habitante.
Então, nesse contexto, precisa de mais asfalto, precisa de retirada de mais áreas verdes para dar vazão a estacionamento, por exemplo, que tem acontecido também na cidade, que é bastante complicado, né? Por outro lado, a gente consegue, observando esse mapa que vocês viram, direcionar o controle do uso e ocupação do solo, né, através de parâmetros urbanísticos que permitam ou incentivem a verticalização em áreas mais adequadas e evitar a verticalização em áreas, por exemplo, de acesso dos ventos úmidos e mais frescos na época da chuva, né? A criação de zonas de especial interesse ambiental, né, promovendo a abertura de novos parques, de aumento das áreas de reserva, praças vegetadas, a interligação entre as áreas verdes, que seria muito importante, né, na criação de todo o sistema de áreas verdes, o aumento mesmo dessa quantidade de vegetação entrando e permeando a cidade, que a gente não vê hoje em dia, né? E claro, para tudo isso, há a necessidade fundamental da aplicação dos instrumentos previstos da cidade. Eu cito aqui a questão do parcelamento, utilização compulsório, depois do IPTU progressivo no tempo, depois da desapropriação com pagamento da dívida pública, porque a cidade conta com diversos vazios, áreas imensas, em lugares mais antigos, lugares dotados de infraestrutura, uma clara especulação imobiliária, cidade extremamente especulativa, né? E que essas áreas poderiam ser convertidas então para as estruturas verdes, né? Para dar conta de enfrentar essas questões dos alagamentos e do aumento da temperatura, né? Do ar que vem cada vez mais sendo uma preocupação. Vejam que sem a aplicação desses instrumentos fica muito difícil a cidade criar um banco, né, um banco de terras, uma reserva de terras públicas para poder, inclusive, negociar e trabalhar com consórcios, por exemplo, né, com permutas, com parcerias com a iniciativa privada, se for o caso, para estabelecimento de estruturas mais sustentáveis, né? Por outro lado, aqui do lado esquerdo, então, controle das atividades de construção, principalmente através do Código de Obras, e aí uma questão de, ao mesmo tempo que obrigar ou estabelecer um percentual permeável nas construções, né, nos lotes, nas edificações a serem construídas, mas também do incentivo aí, da possibilidade de vegetação dentro desses lotes e principalmente no passeio público, né, com regras estabelecidas, o dimensionamento, com as espécies, com o espaçamento entre elas, né, com a necessidade de ter uma faixa de serviço no passeio público que eu possa instalar todas essas árvores, essa vegetação, então, fazer uma arborização viária que de fato seja instituída, né, um programa instituído nesse sentido, para depois ver as espécies corretas, então estabelecer um programa de podas permanentes, né, de abastecimento através do viveiro público, tudo isso podendo ser debatido aí já desde o Código de Obras e Edificações, né? E claro, sem esquecer que todas essas questões precisam aí do acompanhamento, né, para aplicar essas normas e monitorar como que isso está sendo aplicado, né, através desses licenciamentos, discutir o que está sendo licenciado, qual a contrapartida dos empreendedores, como que isso está acontecendo. Para isso a gente tem que ter meios de fiscalização, um sistema de fiscalização importante, e esse já começa na cidade, a cidade conta com um sistema de informação digital, através de imagens de satélite, né, de um cadastro técnico multifinalitário que de fato funciona, mas que hoje é muito mais usado aí para cobrança de IPTU, né, mas que certamente poderia ser utilizado para fiscalizar
para ver o andamento aí de como que está essa questão da permeabilidade do solo, né? Como que está a questão se há o desmate de alguma área, se há o corte ou a poda drástica de alguma árvore colocada aí nos passeios públicos, ou seja, criar sistemas aí para fiscalizar, para coibir essa prática de desmatamento e do corte, inclusive de árvores importantes aí dentro dos lotes e principalmente no passeio público, né? Então, com todo esse arcabouço aí, fica claro que a gente pode utilizar esse sistema de mapeamento, essa criação desse mapa climático urbano. Certamente ele dá apoio, ele ilustra, ele convence, né, os tomadores de decisão e a população de forma geral, de ver, quando vê esses números e quando vê essa espacialização, conseguem entender a dimensão do problema e quais áreas precisam ter mais cuidados ou serem preservadas, né? Onde aplicar os instrumentos urbanísticos para que nós tenhamos acesso e faça, né, e haja a possibilidade de coibir a especulação imobiliária, né? Esse espalhamento da cidade, como foi visto ali, ele é completamente insustentável, cada vez mais, inclusive, avançando para áreas naturais, né? Para áreas de vegetação, ficando ali muitos e muitos anos sem ocupação, bairros inteiros já com 10, 15 anos que tem uma, duas, três lotes ocupados, né? Então, um claro movimento aí especulativo que tem forçado a cidade a utilizar cada vez mais o veículo automotor. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Que o meu muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e deixo também o meu e-mail joão.sanches@unemate.br, caso queiram ter acesso, fazer alguma pergunta ou tenham acesso ao material que eu utilizei aqui, todos eles devidamente publicados aí em artigos científicos, posso encaminhar para vocês também. Podem acessar o meu currículo Lattes, lá também tem os links para quem se interessar ter mais informações aí sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.